Fala gente, aqui é a Nadi. Hoje eu vou mostrar pra vocês as ferramentas de IA que eu mais uso aqui no meu fluxo de trabalho. Eu trabalho como mentora de design na Apple Developer Academy, como publicitária e designer freelancer também. Então eu pego projetos ali de identidade visual para marcas e também de design de produto. Então as ferramentas de IA que eu uso acabam girando mais em torno de fazer reuniões, fazer resumos, consolidar informações, gerar imagens para os projetos de identidade visual e esse tipo de coisa. Então eu vou dividir aqui as ferramentas desse vídeo em algumas categorias, como pesquisa, reuniões, estudos, geração de imagens e consolidação de dados e tarefas um pouquinho mais complexas. Dito isso, vamos lá. Vamos começar com reuniões. Todas as pessoas vão em reuniões, palestras, aulas, coisas que vão demandar que você faça anotações e resumos ali do que foi dito. Por exemplo, geralmente as reuniões têm uma ata. E geralmente se você vai ver uma palestra é porque você quer saber mais daquele conteúdo e quer tirar proveito de algo daquilo. Então você quer aprender algo com aquilo que você está vendo. Para esse tipo de situação, esse aparelhinho aqui é perfeito. O nome dele é Plaud AI. Eu vou mostrar como funciona aqui com a capinha de celular, porque o meu celular está gravando nesse momento, né? Ele funciona com o MagSafe, então você gruda aqui no seu celular, liga ele aqui nesse botãozinho, olha só. Viu que acendeu uma luzinha vermelha? E aí você ativa isso aqui para começar a gravar. Ele não vai estar gravando nada agora porque ele precisa estar conectado no seu celular. Tem um aplicativo, então ele se conecta com o aplicativo e escuta tudo que está ao seu redor e faz resumo, mapa mental, transcreve toda essa conversa. E gente, isso é simplesmente incrível. Para reuniões presenciais, para as minhas aulas do mestrado, para alguma palestra que eu vou assistir, até mesmo quando eu tô tendo uma conversa com alguém que eu sinto que aquele conteúdo pode ser um pouquinho produtivo, eu só coloco ele ali para começar a gravar e depois eu tenho um resumo bem estratégico disso. Isso porque esse aparelhinho, o Plaud, ele tem uma IA integrada. Então ela consegue identificar ali que tem mais de uma pessoa na conversa. Você consegue renomear ali o nome das pessoas da conversa, ele separa a fala de cada uma. Então é realmente incrível assim. Ao comprar o aparelho, você tem direito a 300 minutos por mês de transcrição ali das coisas que você gravou. Mas também tem planos um pouquinho mais caros para você ter acesso ilimitado. Não é um aparelho barato, ele custa uns R$1.300, mas se você faz muita reunião presencial, vai em muito evento, é realmente muito útil. Para quem tiver interesse, o link dele vai estar aqui na descrição. Continuando no tópico reunião, vamos para outra ferramenta. Se você faz muita reunião online, eu indico essa ferramenta aqui. É a que eu uso para reuniões online, porque se eu for usar esse aqui para reunião online, eu não vou poder usar fone na reunião. Eu vou ter que ficar o tempo inteiro ali com o áudio da reunião exposto. O que só seria possível se eu fizesse reunião em casa num momento que o meu marido também não tá tendo reunião, né? E isso se torna um impeditivo para usar o Plaud em reuniões online. Para contornar isso, eu uso o Read.ai. Ele já está integrado com o meu Gmail, então se eu criar uma reunião agora, vocês vão ver, ele vai pedir para participar. Às vezes ele aparece como um alerta aqui de notificação, pedindo para entrar na reunião, mas caso isso não aconteça, você consegue copiar aqui o link da sua reunião e colar para ele entrar junto com você. E olha só, ele já apareceu aqui pedindo permissão para entrar na minha reunião. Eu permito e ele fica aqui como se fosse uma pessoa também. Ele consegue identificar que eu tô falando, que o meu microfone tá aberto, que o microfone da outra pessoa tá aberto também e ir separando o que cada um disse. E é bem parecido com o funcionamento do Plaud, ele faz um resumo e uma transcrição de tudo que foi dito ali. Isso ajuda muito a você não perder o foco ali do que está sendo dito na reunião para ficar anotando, você consegue prestar atenção e depois ele traz uma transcrição e um resumo de tudo. E eu vou mostrar para vocês como que isso é feito. Por exemplo, nessa reunião aqui que eu fiz com a cliente, ele traz toda uma discussão sobre o que foi dito, transcreve tudo. Ó, ele tem essa parte de transcrição que é realmente com tudo que foi dito, como eu falei, ele separa aqui as falas de cada pessoa e tem essa parte de análise aprofundada também, então ele dá até uma nota de acordo com a pontuação dos participantes, o sentimento da reunião, o carisma, eu acho isso muito louco. Tem vários pontos aqui que você pode ir analisando para ir melhorando nas próximas. Mas o principal é essa questão aqui da transcrição, porque eu consigo pegar tudo que foi dito e revisar depois. Então, nesse caso mesmo, eu precisava das informações necessárias para produzir um material gráfico, a cliente foi falando, e eu tenho tudo que ela falou aqui transcrito. Então, isso ajuda demais. E essa funcionalidade que eu mostrei é no plano gratuito. Então, você nem precisa desembolsar uma grana para ter um assistente de reunião desse. No plano gratuito, eles já oferecem isso. Quando eu não tô com o Plaud, mas mesmo assim eu quero gravar ali uma conversa para conseguir analisar com calma todos os pontos depois, eu gravo no gravador normal e depois eu jogo no Eleven Labs, que é uma IA que consegue transcrever o áudio em texto e até pegar um texto que você escreveu e transformar ele em áudio. Então é muito útil se você não tiver como investir nesse aparelhinho agora, você consegue pelo menos transformar os áudios ali das conversas, palestras e coisas que você participar em texto e transcrever com uma ferramenta dessas. E por que é tão importante pegar a transcrição de reuniões, aulas, palestras, conversas e coisas desse tipo? Porque com esses áudios transformados em texto, você consegue
consegue jogar em IAs como o ChatGPT, Gemini, Claude, essas IAs generativas de texto e conseguir consolidar esses dados. Vou dar como exemplo aqui uma coisa que eu fiz para um dos projetos que eu estava trabalhando. É um projeto de branding para uma empresa de consultoria financeira. Eu peguei esse texto da reunião, do documento de briefing e de todas as informações que eu tinha do projeto até o momento e joguei aqui no ChatGPT. Eu dei esse prompt para ele. Como profissional especialista em branding, gestão estratégica de marcas e criação de identidades visuais, leia os documentos que vou te enviar e me ajude a consolidar informações sobre o projeto. Então, a partir disso, eu já consigo fechar um documento de direcionamento visual e estratégia, que é um dos entregáveis para os projetos de branding que eu faço. Eu consigo fazer esse documento muito mais rápido. Não que eu não entregasse esse documento antes, ele sempre fez parte dos entregáveis do meu projeto, mas dava muito mais trabalho de consolidar esse tipo de documento quando eu tinha que fazer tudo na mão. Hoje, com a IA, eu consigo fazer isso em umas 2, 3 horas. Antes, eu demorava dias, porque eu tinha realmente que ler tudo, analisar, pesquisar tudo na mão e escrever os textos na mão também. É um documento de umas 12, 15 páginas, então dá um trabalhinho, e com a IA eu consigo fazer isso com muito mais celeridade. E aí, depois de enviar os documentos, eu pedi para ele separar realmente nos entregáveis que eu precisava. De estratégia foi Golden Circle, missão, visão e valores, personalidade da marca, público-alvo, posicionamento, e de tom de voz foi a voz da marca, manifesto, exemplos de aplicação dessa voz da marca e o direcionamento de arquétipo e de definições. Significa que eu vou simplesmente pegar aqui o que o ChatGPT gerou e incluir como entregável dos meus projetos? Não, mas que ele facilita muito e torna esse processo muito mais rápido do que era antes. Para essa parte de consolidação de dados e informação, eu uso bastante o ChatGPT, por isso é tão importante transformar as reuniões, conversas e tudo mais em texto para conseguir enviar para ele analisar. Mas outra ferramenta que eu costumo usar para fazer essa consolidação de informações e análise também é o Humanos. O Humanos é uma IA ótima para fazer tarefas um pouquinho mais complexas. Se eu fosse fazer isso aqui no ChatGPT, eu teria que quebrar o prompt em várias etapas e ir fazendo isso aos poucos. O Humanos consegue quebrar uma tarefa complexa em várias etapas sozinho. Um exemplo aqui da primeira vez que eu usei Humanos. Eu tinha que fazer uma apresentação para uma aula de branding que eu ia dar no dia seguinte, eu tava com o tempo um pouquinho corrido. E eu já tinha todo o conteúdo da aula estruturado em texto, mas eu precisava transformar aquilo em slides. Então eu perguntei para ele, você é capaz de criar uma apresentação de slides para uma aula de branding? Aí ele falou, sim, começarei a trabalhar nisso agora mesmo. Aí eu pausei a tarefa e falei que eu já tinha a estrutura da aula. Enviei aqui num TXT para ele. Então olha só, abertura, uma apresentação, minha metodologia de branding, enfim, eu tinha toda a estrutura aqui. E aí ele quebrou a tarefa em várias etapas, ó. Fez o esboço dos slides e aí depois entregou eles assim. Eu não especifiquei formato, acredito que se eu tivesse pedido 16:9, ele já teria entregado bonitinho. Mas olha, é o slide mais bonito do mundo? Não, tanto que eu nem usei ele assim. Mas já me deu um direcionamento muito bom para montar os meus slides. Mas só para mostrar para vocês o que essa IA é capaz de fazer. Ele ajuda bastante em tarefas um pouquinho mais complexas, sem você precisar ficar mandando ali um prompt atrás do outro e refinando o prompt inteiro. Outra ferramenta que eu gosto bastante para essa parte de consolidação de informação, mais voltado para texto, é o Claude. Ele consegue pegar um texto que você já escreveu e usar um estilo muito específico. Então ele já tem alguns como normal, conciso, explicativo, formal, mas eu peguei textos que são a forma que eu escrevo e transformei eles em estilos dentro aqui do Claude, como o criação de conteúdo, intelectual contemporâneo, acadêmico, descontraído e casual, explicador amigável ou formal e direto. Então dependendo do tom que eu quiser ali pro conteúdo que eu estiver criando, eu só jogo o texto um pouquinho menos refinado aqui no Claude e ele transforma num texto no tom de voz que eu quero. Você faz isso clicando nessa parte aqui, ó, de criar estilo personalizado, você cola o seu texto aqui, seja colando mesmo, escrevendo ou importando um arquivo, e ele identifica o tom de voz e transforma isso para você. Fechando essa parte de IAs para reuniões e tarefas um pouquinho mais complexas, vamos falar de IA para pesquisa. O Gemini tem essa função aqui que chama Deep Search. O que é que ela faz? Ela varre a internet em busca daquele conteúdo que você pediu e traz todas as fontes vinculadas a ele. O ChatGPT também tem isso através aqui da ferramenta de Web Search. Mas, sinceramente, eu prefiro a forma como o Gemini faz isso. Vou mostrar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um trabalho no mestrado que envolvia o setor comercial sul de Brasília e economia criativa, criatividade, enfim. E eu queria encontrar empresas no setor comercial sul que já estivessem vinculadas a essas áreas. Ao invés de eu ficar horas pesquisando isso no Google e conseguir olhar ali só algumas dezenas de sites, o que eu fiz foi pedir isso pro Gemini no formato aqui de Deep Search. Eu pedi para ele, faça uma pesquisa detalhada sobre empresas de áreas relacionadas à criatividade, inovação e outras áreas da economia criativa no setor comercial sul de Brasília nos últimos 7 anos. Ele traz todo um roteiro de como ele vai fazer essa pesquisa, então identificar e definir os principais setores, pesquisar por empresas estabelecidas, para cada empresa identificada, verificar sua localização no setor comercial sul. Enfim, ele traz todo um roteiro de como ele pretende fazer essa pesquisa. Depois ele vai analisar os resultados e criar um relatório. Quando ele entra nesse modo de Deep Search, ele leva ali, sei lá, uns 10 minutos, às vezes um pouquinho mais para concluir essa pesquisa. Mas olha só, ele traz um relatório muito detalhado. Então tem aqui, ó, introdução, todo o panorama
E o melhor de tudo, para cada informação que ele traz, ele mostra aqui de onde ele tirou essas informações. Então, a informação até que eu usei no meu trabalho final do mestrado sobre esse tema foi que o governo ampliou o número de atividades que podiam ser feitas no setor comercial sul. E ele traz aonde é o site dessa informação, que é do site oficial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui do Distrito Federal. Então, isso é muito bom, porque ele não está inventando informação. Não que ela não faça isso, às vezes ela inventa informação sim. Mas tendo o site da onde ele tirou aquela informação, eu consigo citar isso no trabalho acadêmico e ter a fonte certinha da onde ele está tirando aquilo. Como eu falei, por mais que o ChatGPT também tenha esse modo aqui que eles chamam de Web Search, eu prefiro muito mais como o Gemini faz. Mas eu indico que você teste os dois e veja qual é o seu preferido. Para pesquisa em si, por mais que eu tenha testado outras IAs, eu gosto mais do Gemini e continuo usando ele. Então, fechando o tópico de pesquisa, vamos entrar no tópico de estudos. Tem uma IA que também é do Google, que é perfeita para estudos, que se chama Notebook LM. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, mas o que me fez realmente querer testar foi quando os meus alunos me falavam como que eles estavam estudando para as provas da faculdade. O Notebook LM permite que você envie fontes ali, PDFs, vídeos, links, para ele entender de onde você quer que ele tire a informação. Então, a partir daquelas fontes, ele consegue fazer resumos, mapas mentais e até mesmo um podcast com base naquelas fontes. Olha aqui, eu estava tentando articular alguns conceitos também para um artigo que eu ia escrever no mestrado. Então, eu enviei para ele o livro Criatividade e Dependência do Celso Furtado, vários artigos aqui sobre hélice tríplice e conceitos da economia criativa, que é a área do meu mestrado, e algumas outras leituras que o professor passou pra gente fazer durante essa disciplina. Então eu conseguia pedir pro Notebook LM vincular dois conceitos e me ajudar a articular melhor esse texto. Então tem o conceito aqui da hélice tríplice, da economia, e um conceito de anatomia de uma cidade criativa. Eu queria muito vincular esses dois no meu texto. E como eu falei, ele consegue até gerar um podcast disso. Então, com base nessas fontes, olha só. Ele simplesmente gerou um podcast com 2 apresentadores sobre criatividade e dependência no capitalismo. Bizarro, né? Cumprimentos. Olha, hoje a gente vai mergulhar numas fontes bem interessantes. Olá, que bom! Sim, elas investigam como a inovação, a criatividade, sabe? Como elas podem florescer quando diferentes partes da sociedade trabalham juntas. Então ele gerou um áudio de 9 minutos, misturando todas as fontes aqui que eu enviei. E assim, isso é incrível para estudar, porque aí você não precisa absorver o conteúdo só por conta própria. Você consegue transformar ele em mapa mental, em resumo, em áudio e fazer tipo um ecossistema para você estudando as várias fontes combinadas. E além disso, ele consegue fazer um guia de estudo, um documento de resumo, vincular as perguntas frequentes que podem surgir ali com base naqueles temas que você enviou das fontes e até mesmo traçar uma linha do tempo desse conteúdo que você enviou. De estudo, eu acho que essa ferramenta já supre bem, então já vamos pro próximo tópico, que é geração de imagens. A parte de geração de imagens eu uso mais quando eu preciso de uma imagem específica para algum projeto que eu tô fazendo. Quem é designer publicitário aqui vai me entender. Às vezes você quer uma foto muito específica para uma campanha, para um material gráfico e você não tá encontrando. Então saber gerar as imagens com IA torna o processo muito mais assertivo. Eu consigo gerar a foto de uma pessoa específica, num lugar específico, às vezes com uma cor de roupa muito específica. Então isso facilita muito aqui os meus projetos. Para geração de imagens eu costumo usar o ChatGPT, mas quando ele não tá suprindo ali a necessidade, eu vou também no Midjourney. O Midjourney é uma ferramenta assim bem completa que permite gerar imagens mais realistas, imagens mais abstratas, ilustrações também. Quando eu quero algo bem mais comercial, eu uso o Visual Electric, só que ele é uma ferramenta um pouquinho mais cara, então eu costumo usar mais o Midjourney. A verdade é que existem muitas IAs de geração de imagem e que cada dia vão surgindo mais, então o melhor é você ir testando e vendo a capacidade de cada uma, que resultado cada uma entrega. O ChatGPT, principalmente depois dessa última atualização, sabe quando ficou todo mundo recriando fotos com aquele efeito do estilo Ghibli? Foi graças a uma grande atualização que o ChatGPT teve na geração de imagens. Então acho que não adianta eu falar assim sobre a generativa de imagens. Usa essa. Porque as ferramentas mudam, surgem novas, então acho que o ideal é você entender como escrever prompts para gerar imagens, entender o pensamento por trás da geração de imagens com IA e usar esse conhecimento nas ferramentas que forem mais alinhadas ao objetivo que você quer, ao tipo de imagem que você quer gerar. Então não adianta que eu falar, gente, usa essa. O ideal é você ir testando e vendo qual é o resultado que você mais gosta e também qual que atende mais a demanda do projeto que você estiver lidando no momento. No ChatGPT mesmo eu usei poucas vezes. O ChatGPT para criação de imagem, ele é muito aquele feijão com arroz. Então você tem que trabalhar muito bem o prompt ali para ele te ajudar. Então, por exemplo, gerei essa ilustração aqui para um template de persona que eu estava criando para um artigo no Medium. Então eu baixei a imagem e fui limpando aqui a ilustração. O ChatGPT, ele oferece meio que ali um feijão com arroz da criação de imagens. Por mais que ele seja uma ferramenta que permita fazer imagens muito realistas, você tem que trabalhar muito bem o prompt ali para ir tirando o melhor dele. Por isso, para a criação de
imagens a IA que eu mais gosto é o Midjourney. Eu vou passear aqui pelas imagens que eu já gerei para mostrar para vocês. Ó, aqui foram alguns dos primeiros testes que eu fiz no Midjourney. Eu queria gerar umas imagens para um projeto de identidade visual, que era de uma galeria de arte aqui de Brasília. Então, olha só, como eu falei, não é a imagem em si, mas o jeito que você escreve o prompt. Então, é claro que se eu fosse usar essa imagem, eu daria uma ajeitadinha aqui na mão. Por exemplo, aqui, ó, essa unha tá um pouquinho estranha, mas já são imagens bem mais usáveis do ponto de vista comercial do que aquelas do chat. A textura dessa mão, a unha já tá bem mais perfeitinha. Para esse projeto aqui, eu queria um conceito que as peças dessa galeria de arte são peças com história, que fazem parte da história das pessoas. Então, eu criei todo um storytelling como se fosse uma pessoa que trabalha na galeria, um casal que se conheceu lá, por exemplo. É importante ter em mente que, na maioria das vezes, essa imagem não vai vir perfeita pra gente. Aqui mesmo, por mais que esteja interessante, tem um reflexo, até a refração aqui, ó, entre o vidro e o tecido da roupa da personagem, o rosto dela tá um pouco estranho, o dente. É preciso você sempre ter esse olhar um pouquinho detalhado pra ver se precisa ajustar alguma coisa ali no Photoshop. Então, como eu falei, não vai vir pronto pra você. Você precisa ter clareza do que você tá tentando criar pra você conseguir pedir um prompt bem voltado pra isso e também ter essa noção ali de refinamento do que precisa ser ajustado. Mas ele conseguiu gerar umas imagens muito legais, ó. Então eu queria gerar umas imagens como se fosse um casal jantando e na casa de um deles e a escultura que foi comprada ali na galeria já fazendo parte disso. Então aqui, por exemplo, ó, eles dois ao fundo com uma tacinha de vinho compondo a cena também, numa iluminação um pouquinho mais intimista. Aqui também dá pra ver isso. Só que aqui nessa cena, por exemplo, ó, ele criou 3 taças. Eu teria que tirar uma dessas taças no Photoshop, no caso de usar essa imagem. Depois eu queria demonstrar como se eles tivessem tido um filho e eles tivessem escolhido uma escultura da galeria também pra decorar o quarto do bebê. Só que aí ela gerou umas coisas meio bizarras, tipo a mãe dentro do berço junto com a criança. E aí é você ter paciência. Ó, essa daqui já tá bem mais legal, que é a mãe amamentando ao fundo e a escultura aqui. Então assim, é preciso ter paciência mesmo pra ir gerando os prompts ali com cuidado. Essa luz também tá um pouco estranha, porque parece que a luz tá saindo da escultura e não era isso exatamente que eu queria. Então assim, como eu disse, tem que ter um pouquinho de paciência ali nos prompts, mas a qualidade gerada nas imagens é muito interessante, ó. Essas aqui eu poderia tranquilamente usar na campanha. Olha essa que incrível. Consistência aqui nas mãos. Então essa imagem, por exemplo, tá muito boa. Consistência aqui na textura da roupa, o fundo tá legal. Teria que ajustar aqui só o dedo mindinho do personagem, que foi faltando. Além dessas que eu já mostrei do ChatGPT e do Midjourney, eu gosto bastante também do Adobe Firefly, principalmente para objetos e mockups. Porque aqui no Firefly você consegue, além de escolher a proporção, uma coisa que os outros já permitem, você consegue colocar uma composição aqui. Então, eu quero um cartão de visita visto de cima. Eu consigo desenhar essa composição ali, dele visto de cima com formas bem simples, e incluir aqui para ele seguir exatamente o que eu quero, ou até incluir um estilo da imagem. Então, já tem um estilo de iluminação aqui que é bem consistente, característico da marca que eu tô trabalhando. Eu posso incluir ele aqui e pedir para ele seguir esse estilo. Olha aqui as imagens geradas. Eu poderia só baixar essa imagem e incluir ali o meu mockup no Photoshop, por exemplo. Geração de imagem com IA é um tema bem extenso, como eu falei. O prompt, o jeito que você entende como a IA trabalha, importa muito mais do que a ferramenta em si, mas essas são as que eu mais tenho usado aqui. O Midjourney para gerar imagens de pessoas e o Firefly para gerar imagens ali de mockups. Mas existem outras que eu tô testando também, inclusive esse tópico de geração de imagens dava um curso por si só, quanto mais um vídeo, né? Então eu quis trazer aqui só ferramentas que eu tô usando no meu fluxo de trabalho mesmo. Eu posso aprofundar isso no outro vídeo se vocês quiserem. Então, como eu disse lá no início, aí é uma ferramenta, ela ajuda bastante a gente a otimizar processos, tornar o nosso trabalho mais produtivo e mais assertivo também. Evitar ficar fazendo ali tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, às vezes uma tarefa que levava 3 dias, às vezes a gente consegue fazer em poucas horas ali, hoje em dia com auxílio de IA. Essas são as que eu mais estou usando aqui no meu fluxo de trabalho para reuniões, estudos, consolidação de dados, geração de imagens. Mas se você já tiver usado ou estiver testando outra ferramenta que possa ser útil, me conta aqui nos comentários também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e até o próximo. Tchau, tchau!